Como nós podemos ocultar os nossos pecados? Bom dia, esse é o tema do nosso devocional de hoje. A gente continua aqui o Salmo 32. Davi diz que feliz é aquele que tem o pecado perdoado, mas ele diz no verso 3 em diante: Enquanto me calei sobre os meus pecados, meus ossos se consumiam. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Mas no começo ele encobriu. E um exemplo disso na vida do próprio Davi é aquele exemplo clássico. Eu sei que você sabe, mas deixa-me mostrar como que é maquiavélico e então aplicar isso na nossa vida. Como aquilo que ele fez foi um negócio assim absurdo, né? A Davi adultera e quando ele adultera, e quando você comete um pecado e você não quer se arrepender, o que você faz? Aí você comete um outro pecado, que está sempre associado com a mentira. Quando você... O pecado que não é acompanhado de arrependimento, ele é seguido de mais pecado. Essa é a regra. O pecado que não é seguido de arrependimento é acompanhado de mais pecado. Ele adultera, ele não quer reconhecer o pecado. Aí o que ele faz? Aí ele começa a mentir. Sistematicamente cometer outros pecados, até homicídio. Ó, tudo para esconder o pecado. É isso mesmo? Tudo para esconder o pecado, ele chega ao ponto de cometer homicídio. Foi. Primeiro ele é manipulador. Ele chama Urias, que é o marido de Betseba, ele estava na guerra e fala, vem cá, meu amigo. Imagine, o cara pensou que estava sendo honrado. Estou indo diante do rei de Israel, o homem mais importante de Israel. E não estava. E aí Davi deu comida para ele. O texto não dá os detalhes, mas é óbvio a suposição. Davi o tratou bem. Olha, vamos te honrar, meu amigo. Toma esse vinho aqui, maravilhoso. E aí o mandou para casa. Pode ir para casa descansar. Vai lá ver a sua esposa. Mas aí o rapaz, honrado que era, falou, não posso. Enquanto está todo mundo na guerra, eu... Não, não dá. Não dá. Aí ele volta, Davi tenta de novo. Aí o embebeda. Mesmo bêbado, ele não vai. E aí então Davi vai para a última estratégia. Coloca o cara na linha de frente de batalha e ele morre. Mas é óbvio, ele não colocou sozinho, porque senão ficaria muito na cara. Ele colocou junto com mais muitos outros. E o texto diz que eles se aproximaram muito dos muros. Tanto é que o texto diz que quando o jovem veio dar a notícia de que havia uma derrota, Israel tinha perdido, o comandante disse assim para o jovem, olha, diga para ele o seguinte, porque Davi vai falar, por que vocês se aproximaram tanto assim do muro? Diga para ele o seguinte, que Urias morreu. Ou seja, então o comandante de Davi teve uma atitude militar desastrada, tudo para que a vontade de Davi fosse feita, o menino morrer, o Urias morresse, mas juntamente com ele muitos outros morreram, para ficar escondidinho. Tudo isso porque ele não quis confessar o pecado. Tudo isso. Agora, eu fico pensando, né? Eu não sei, né? Eu não sei o que vocês acham. Se um homem como Davi faz isso, é óbvio que eu e você jamais, né? Quem é Davi na fila do pão, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, então é óbvio que estamos suscetíveis a fazer isso. E fazemos muitas vezes. Fazemos muitas vezes. Talvez não de maneira tão profunda como Davi fez, mas fazemos. Nós ficamos ocultando os nossos pecados. Nós ficamos enganando. Ficamos mentindo das maneiras mais possíveis, terríveis possíveis. Seja, por exemplo, quando uma mãe ela prefere que o seu filho possa ingerir uma substância química viciante para TDAH, só para que ela não assuma que ela tem que mudar alguma coisa na educação do seu filho. Ela prefere colocar o filho em risco. É um medicamento viciante, é uma droga viciante, mas tudo para ocultar um monte de coisa errada que ela está fazendo. Olha como que é terrível. As pessoas preferem serem taxadas de loucas, de doentes, para não enfrentarem seus problemas e muitas vezes suas falhas de caráter, sua fraqueza moral. É um negócio assim, uma coisa muito comum agora, né, também você vê síndrome de burnout, que significa esgotamento. Antigamente, um pastor, por exemplo, ele trabalhava demais, desobedecendo o mandamento bíblico de descansar, seja porque ele era ganancioso ou incrédulo, aí trabalhava demais. E aí ele ficava exausto. E ele dizia, pequei, trabalhei demais, fiquei exausto porque trabalhei demais. Aí hoje ele diz que tem síndrome de burnout. E aí pega férias estendida. Olha como que a gente faz. Olha o negócio.
como que a gente vai, para ocultar os nossos pecados. Aqui eu estou citando esses exemplos aí da psicologia, não é? Ficar o tempo todo atribuindo os nossos pecados à doença, a causa é a doença. Nós fazemos isso de tantas outras maneiras, mentimos sistematicamente para esconder os nossos pecados, seja no casamento, por exemplo, como que muitas vezes nós temos uma atitude ruim e dizemos que o outro é o culpado, que o outro fez. E temos uma percepção errada. Muitos pais não são assim, ó. O pai ele vai falar para o filho, porque quando eu tinha sua idade eu não fazia isso. Mas é verdade, alguns, talvez a nossa geração seja ruim hoje, mas isso tem a ver também com muitos pais, porque terceirizaram totalmente a educação de seus filhos. Mas eu lembro de um dia eu estava falando com meu filho, mas eu nunca fiz isso e tal. Aí depois sentado, pensando, eu falei, caramba, eu já fiz sim. Eu já fiz isso aí que ele está fazendo aqui agora. Eu já fiz sim. Eu já errei. Mas percebe como que o nosso coração maligno, ele nos defende o tempo todo. Nós sempre achamos que nós somos melhores, até em relação aos nossos filhos. E às vezes você é melhor que seu filho mesmo, mas muitas vezes nós escondemos os nossos pecados através de doideira, em argumentos que são loucura total. Loucura total. Então, uma coisa fundamental na nossa caminhada cristã é, de fato, assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. É entendermos, olha, por mais que minha família foi difícil, isso foi uma tentação, mas no final a escolha é minha. Né? A escolha é minha. A escolha é minha. Eu vou pregar sobre isso hoje à noite, sobre Samuel, lá na minha igreja. E aí o vídeo vem para vocês aqui amanhã. O povo, por conta dos filhos de Samuel, que eram maus, eram líderes maus, Israel pediu um rei. E aí eles disseram, queremos um rei como as outras nações. Então, olha que coisa. E Deus disse que eles estavam rejeitando Deus. Olha que coisa. Veja bem, a ideia bíblica era que a monarquia era errada. Por quê? Porque Deus era o rei de Israel. E eles eram livres naquele momento, mas eles queriam um rei como as outras nações, para imitar o mundo. O conserto para aqueles líderes ruins, os filhos de Samuel, não era a rejeição a Deus. Não era o pedido por monarquia. Ele já tinha uma monarquia, era Deus o monarca em Israel. Mas eles usaram aquilo como desculpa para falar aquilo que estava no coração carnal deles. Aquele coração que desejava imitar o mundo. Não, mas o mundo tem um rei e tem um exército organizado e nós não temos. Então, olha que coisa. Olha como que nós muitas vezes fazemos isso. Até, de fato, tem o erro de alguém ali. Seja do pai, da mãe, no governo. Mas como nós utilizamos isso como desculpa para dar vazão ao nosso pecado? Nós fazemos isso o tempo todo, para não assumir os nossos erros. É por isso que a confissão de Davi é poderosíssima. Ele fala assim, eu pequei. Ele não diz, mas a Betseba também, ela estava... Não. Lembra de Adão? É a mulher que tu me deste. Davi não diz isso. É a Betseba que tu me deste. Ela... Não, ele não fala isso. Olha a diferença. Ele responsabiliza a si mesmo. Então nós, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós fazemos isso. Ocultar o nosso pecado. Como? Não é que, eu sei que eu pequei e não vou falar. Não, não é isso, gente. Não é isso. É o que Davi fez, tá vendo? Ele estava ali, ele pecou, ele começou a ocultar o seu pecado, ele mentiu, depois ele matou. É isso. É o que nós muitas vezes fazemos. Nós ocultamos os nossos pecados. E eu e você, então, devemos ter essa percepção de que nosso coração é assim, é maligno, e nos lembrar desse princípio de nos responsabilizarmos pelos nossos atos, ainda mesmo quando eles são influenciados por outros, quando a gente enfrenta uma tentação. Mas no final lembrar, olha, eu sou fruto da minha escolha, eu preciso do perdão de Deus, e eu confesso o meu pecado. E o ato de confessar o pecado é um verdadeiro milagre, tanto é que Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer de pecado. Paulo diz em Romanos, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, portanto, é algo sobrenatural. Precisamos de um milagre para reconhecermos as nossas falhas e os nossos erros.
É isso aí, nada de ocultar o pecado, nada de colocar a culpa no pai e na mãe e não sei quem. Ah, tô comendo demais porque a minha tireoide. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, hein? Ah, eu tô chata porque eu tô menstruada. Enfim, e por aí vai, né? Não, a gente se lembrar de que nós somos responsáveis e é somente assim que a gente encontra perdão de Deus e também libertação. Por isso a confissão é algo tão poderoso. Confessar, eu fiz, e a culpa é minha e de mais ninguém. É o que Davi fez quando ele se arrependeu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Pedimos que a tua mão poderosa esteja conosco, que o teu toque esteja agindo sobre as nossas vidas a cada dia, que o Senhor possa gerar em nós o verdadeiro arrependimento. Só o Senhor pode fazer isso. Por meio da tua santa palavra e do teu Espírito Santo, faz isso, Pai. Nos conduz ao arrependimento. E abençoe nosso dia, guarde nosso caminhar, onde quer que estejamos, que a tua bênção esteja conosco. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, abençoando nosso trabalho, nossa família e onde quer que estejamos. Ó Deus, que a tua bênção esteja conosco, Pai. Pedimos encarecidamente, queremos que isso seja de maneira quebrantada e fiel a ti, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Valeu, até a próxima.